Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, continuando com o processo legislativo. Hoje, nesse vídeo, nós vamos fazer basicamente o seguinte: vamos falar sobre as principais leis, sobre os principais tipos normativos que tem, né, no ordenamento jurídico brasileiro, que está expresso na Constituição, essas espécies normativas que a gente vai falar aqui. E também nós vamos fazer um apanhado geral de como funciona o processo legislativo de acordo com a Constituição, beleza? Vamos lá então? Começando, vamos começar sobre as principais espécies normativas. A primeira delas que eu vou falar para vocês é justamente a emenda à Constituição. O que são as emendas à Constituição? Basicamente, são proposições, são projetos que tendem a mudar a norma maior do nosso ordenamento jurídico, que justamente é a Constituição. No trâmite desses projetos, ela é chamada de PEC, né, Projeto de Emenda Constitucional, e ela tem como principal diferencial, ela precisa passar por um processo de aprovação um pouco diferente das leis ordinárias, leis complementares e das demais leis do nosso ordenamento jurídico. Por que ela precisa? Ela vem justamente para proteger o texto constitucional. Ela vem para fazer com que os legisladores eles tenham uma dificuldade maior para mudar o texto constitucional, dando uma maior garantia à população, dando uma maior segurança jurídica, beleza? O que é bom ressaltar? Que as emendas à Constituição elas vão ser discutidas e votadas em cada casa do Congresso Nacional, ou seja, na Câmara e no Senado, em 2 turnos, e elas só vão ser aprovadas com 3/5 dos votos dos respectivos membros, beleza? Lei complementar é uma espécie normativa para regular matérias que a Constituição pede. Então, no texto constitucional vai estar lá, tal coisa vai ser regulamentada por lei complementar, porque ela vem complementar o que a Constituição está falando. Geralmente ela vem em normas de eficácia limitada. Lembra lá, normas de eficácia limitada é aquela que precisa de uma lei complementar de uma lei que complemente ela, né? Que dê total efetividade àquela norma, né? Uma coisa importante também é o quórum diferenciado para a aprovação da lei complementar. Enquanto para a lei ordinária é exigida a maioria simples, para a lei complementar nós precisamos de maioria absoluta dos votos. Lei ordinária é a espécie normativa que é utilizada quando não cabe lei complementar nem lei delegada. Ou seja, se não cabe nenhum dos outros tipos, nenhuma das outras espécies normativas, é feita através de lei ordinária que exige maioria simples para ser aprovada. Nós temos a lei delegada, que é uma espécie normativa utilizada nas hipóteses quando o legislativo transfere ao presidente, ao chefe do Poder Executivo, a capacidade, a legitimidade de fazer determinada norma, fazer determinada lei. Ou seja, o presidente solicita essa delegação ao Congresso Nacional, que, caso aprovado por maioria simples, delega através de uma resolução. Essa delegação ela é por prazo certo e pode ser revogada a qualquer momento pelo Congresso. O presidente vai promulgar e publicar a lei delegada, mas olha só, caso o presidente exceda a delegação que foi dada, ou seja, ele pede delegação para fazer a norma do assunto X, o Congresso fala, vai lá, joinha, faz essa norma. Ele aproveita ali, né, que ele está com aquela delegação, faz sobre X, Y e Z. O Congresso pode ir lá e derrubar aquela lei. Beleza? Nós temos a medida provisória, que ela é exercida pelo chefe do Poder Executivo. O STF já falou que no âmbito dos estados, no âmbito estadual, o governador pode editar medida provisória desde que a Constituição estadual preveja esse mecanismo, né? Ele é usado, né? Ele não é uma lei, mas ele tem força de lei. Por que ele não é uma lei? Porque ele precisa que o Congresso Nacional transforme essa medida provisória em lei. A vigência de uma medida provisória é de 60 dias, que pode ser prorrogada automaticamente por mais 60 dias se o Congresso não deliberar nesses primeiros 60 dias.
Durante esses 120 dias, o Congresso tem que ver se vai transformar em lei ou não. Se passou os 120 dias e o Congresso não transformou em lei, perde os efeitos da medida provisória com efeito retroativo, ou seja, como se ela nunca tivesse existido, beleza? É interessante saber, no final dessa aula a gente vai falar alguns pontos importantes que vocês precisam memorizar sobre medidas provisórias e sobre lei delegada. E nós temos o decreto legislativo, que é a espécie normativa utilizada nas hipóteses de competência exclusiva do Congresso Nacional, beleza? Esse processo, tanto o decreto legislativo quanto as resoluções, eu vou trabalhar mais nas videoaulas quando a gente vai vendo o regimento interno do Congresso Nacional e o regimento interno da Câmara dos Deputados. E as resoluções são utilizadas nas hipóteses de competência privativa da Câmara ou do Senado ou do Congresso Nacional. Está lá no artigo 51 e 52 da Constituição Federal. Olha só, basicamente você tem aí uma noção sobre as espécies normativas. É importantíssimo você ter essa noção e é importantíssimo você saber na ponta da língua. Ó, lembra que lei delegada vão ter alguns assuntos que não podem ser delegados. Medida provisória tem alguns assuntos que não podem ser tratados sobre medida provisória. Nós vamos ver esses assuntos no final da aula, porque é aquele negócio importante, você tem que lembrar, vai ser no final da aula, beleza? Agora nós vamos falar sobre o processo legislativo realmente, né? Como funciona, como começa. Só que lembrando, eu estou falando só sobre o que está na Constituição. Não estou entrando ainda no que o regimento interno da Câmara fala, nem no que o regimento do Congresso Nacional fala. Por quê? Nessa área dos regimentos é que vão surgir os prazos, vão surgir as comissões, vão surgir como funciona o trâmite dentro de cada uma das casas e nós vamos ver aprofundadamente a Câmara dos Deputados e o que o Congresso Nacional fala, beleza? Então começa pela iniciativa, mas espera aí, o que é iniciativa? Iniciativa basicamente tem a ver com legitimidade, tem a ver com quem pode propor aquela matéria, quem pode iniciar o processo legislativo. É importante saber isso porque o STF já falou que vício de iniciativa não é convalidado com a sanção do presidente. Ou seja, iniciou o processo errado, tá tudo errado. Não adianta o presidente depois vir falar, beleza, vamos sancionar e promulgar essa lei, que não pode, é inconstitucional. Então, vício de iniciativa não pode ser sanado. Por isso que você tem que saber quem pode começar o processo iniciativo. E está lá no artigo 61 da Constituição. Qualquer membro, veja bem, qualquer membro ou qualquer comissão da Câmara dos Deputados, do Senado ou do Congresso Nacional, eles podem iniciar o processo legislativo dentro das suas competências. O presidente da República, lembra até, o próprio decreto legislativo, a própria medida provisória é uma forma de iniciar, né? Que ele vai acabar indo para o Congresso para ser aprovado. Mas, principalmente, o presidente da República tem algumas competências privativas para iniciar, né? Que a gente pode achar na Constituição. O Supremo Tribunal Federal tem algumas competências para iniciar o processo legislativo. Os tribunais superiores, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, ele tem competência privativa para legislar sobre a própria organização. Então é ele que inicia o processo legislativo. O Procurador-Geral da República e a iniciativa popular. A iniciativa popular também é bem importante. Lembrando que para exercer a iniciativa popular é preciso no mínimo 1% do eleitorado nacional assinar, e esse 1% ele tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos do que 10% de eleitores de cada um desses estados, beleza? É importante lembrar isso porque pode cair na prova, tá certo, pessoal? Então, são essas as pessoas que têm legitimidade para iniciar o processo legislativo. Importante saber o seguinte: a Câmara dos Deputados é a porta de entrada do processo legislativo. Só vai iniciar o processo legislativo pelo Senado Federal quando for matéria de competência privativa do Senado Federal, quando eles iniciam, quando o senador inicia.
quando o presidente inicia, quando o STF, quando qualquer tribunal, quando tem iniciativa popular, o projeto vai para a casa iniciadora, que é a Câmara dos Deputados. Olha por que é importante isso. Apesar do nosso processo legislativo ser bicameral, a casa iniciadora ela tem um poder um pouco maior do que a casa revisora. Então, excetuando-se os casos de matéria competente ao Senado Federal, matéria privativa do Senado Federal, ou seja, lembra lá a organização do Senado Federal dos cargos, regimento interno do Senado, essas coisas. Tirando isso, todos os projetos de lei começam pela Câmara, beleza? Então, o projeto é apresentado na casa iniciadora, no caso, geralmente a Câmara, o Senado em algumas exceções. Ele vai ser discutido e votado. Dessa discussão e votação, essa discussão e votação na casa iniciadora, ela vai ser detalhada no regimento interno, que é justamente o próximo vídeo que eu vou começar a falar sobre o regimento interno. Então, ele vai ser discutido e votado e pode acontecer duas coisas. Ele pode ser aprovado ou pode ser não aprovado. Caso ele não seja aprovado, ele vai ser arquivado. Então, arquiva esse projeto de lei já na casa iniciadora. Não chega nem na casa revisora, porque se uma das casas reprovar, já era. Mas foi aprovado. Se esse projeto foi aprovado, ele vai seguir para a casa revisora. E na casa revisora pode acontecer duas coisas. Pode acontecer três coisas, na verdade. Ele pode ser emendado, ele pode ser aprovado sem emendas ou pode ser reprovado. Pode ser arquivado. Se ele foi emendado, o que vai acontecer? Vai voltar para a casa iniciadora. E aí olha que legal o que acontece. Quando volta para a casa iniciadora pode derrubar as emendas ou pode aprovar as emendas. Por isso que eu falei aqui no começo que a casa iniciadora tem uma preponderância de poder. Porque imagina o seguinte, foi emendado pelo Senado, volta para a Câmara derruba e manda para o presidente sancionar. Então, aquela emenda que o Senado fez não serviu para nada. Mas, a doutrina não gosta de admitir muito isso, uma casa tem um pouco mais de poder do que a outra. A casa iniciadora sempre vai preponderar. Então, o projeto foi emendado, volta para a casa iniciadora que pode derrubar a emenda ou pode aprovar a emenda. Se o projeto não foi emendado, pode acontecer duas coisas. Ele foi aprovado? Se ele não foi aprovado, o projeto vai ser arquivado. Lembra que a gente está falando aqui da segunda casa. O projeto chegou na casa revisora e não foi aprovado. Ele não foi emendado e não foi aprovado. Ele vai ser arquivado. Agora, independente da emenda, né, se ele não foi emendado e foi aprovado, o que vai acontecer? Ele não foi emendado, tá vendo a setinha? Ó? Foi emendado? Não. Foi aprovado? Sim, ele foi aprovado. Então aí nós vamos enviar o projeto ao presidente da República. Aí o nosso querido amigo presidente da República, ele também tem algumas faculdades. Ele pode sancionar ou pode vetar. Sancionar é dizer que ele está de acordo, ó, joinha, eu gostei do projeto, o projeto é bom, vamos transformar ele em lei. Então, o executivo, na figura do chefe do executivo do presidente, pode virar para o Congresso e falar: aô, pessoal, mandaram bem, hein? Mandaram bem nesse projeto. Então, ele pode sancionar. Sancionando o projeto, ele vai ser promulgado. Promulgado é o nascimento dessa lei no ordenamento jurídico e vai ser publicado pelos meios oficiais. Só que pode acontecer uma outra coisa. O presidente pode falar: não gostei desse projeto. Ele pode vetar o projeto como um todo ou partes do projeto. E o que acontece quando ele veta o projeto? Olha que legal. O veto vai ser apreciado pelo Congresso Nacional em sessão conjunta, tanto a Câmara quanto o Senado juntos, e o Congresso pode fazer duas coisas. Ele pode manter o veto do presidente e arquivar o projeto, então morreu o projeto. Porém, ele pode derrubar o veto do presidente. O que acontece quando é derrubado? Volta o projeto para o presidente, que tem 48 horas para promulgá-lo, se eu não me engano, e fazer a publicação
desse projeto. Então vocês viram que o processo legislativo como um todo, ele é bem simples se você vê nessa visão macro, né? Essa visão por cima do processo legislativo. O que complica? Quando a gente entra no regimento interno para saber como esse projeto é aprovado dentro da casa iniciadora e dentro da casa revisora. Aí que complica o negócio, aí que começam as nuances, os prazos e tudo mais. Essa visão macro você tem que ter para entender como funciona o esqueleto do processo legislativo. É importantíssimo que você saiba na ponta da língua isso daí. Que se alguém chegar para você e falar, e aí, como funciona o processo legislativo, você começa a desenhar, ó, é assim, casa iniciadora, casa revisora. Lembra que a casa iniciadora geralmente é a Câmara, só é do Senado quando é competência privativa do Senado. Lembra da iniciativa, a iniciativa é importante você lembrar por quê? Porque é na iniciativa que estão a maioria dos problemas das leis. Por exemplo, quando um município quer legislar sobre trânsito, que é competência exclusiva da União, aí começa a dar problema, entendeu? Então, o município pode legislar sobre campanhas de trânsito, não sobre legislação de trânsito. É um exemplo, beleza? Aí eu falei no começo dessa aula que eu ia fazer algumas pontuações importantes no fim da aula. Então vamos começar por algumas. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódica, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Olha só, sobre essa parte do voto direto, secreto, universal e periódico, eu vi uma questão ontem que foi interessantíssima, um professor do Até Passar que colocou essa questão no ar, que falava mais ou menos o seguinte: não é inconstitucional lei federal que disponha sobre a não obrigatoriedade do voto. E aí? A maioria das pessoas falou que a tal lei era inconstitucional porque era cláusula pétrea, a parte do voto. Mas o voto obrigatório não é cláusula pétrea, porém é inconstitucional lei federal porque lei federal não altera a Constituição. Emenda constitucional altera a Constituição. Então, tem que ficar muito esperto nessas pequenas pegadinhas que o examinador coloca. Eu, particularmente, a hora que li a primeira vez, falei, não é inconstitucional, é constitucional. Aí, lendo pela terceira vez a questão, que eu li lá a lei federal e lembrei, lei federal não pode ir contra a Constituição, porque o voto obrigatório está previsto na Constituição. Beleza? Uma outra coisa importante sobre essas cláusulas pétreas, que estão no artigo 61, se eu não me engano, é que o STF já entende que tem uma flexibilização nesse negócio de visar abolir. Ele entende que existe um núcleo imutável dentro dos direitos e garantias fundamentais, mas pode existir emendas que visem limitar um pouco esses direitos ou ampliar um pouco esses direitos. O que não pode é mexer nesse núcleo fundamental. Então, falar que os direitos e garantias fundamentais não podem ser alvo de emenda constitucional está errado, porque pode ser alvo de emenda constitucional, desde que essa emenda não mexa no núcleo central dos direitos e das garantias fundamentais ou das outras cláusulas pétreas, beleza? Outra coisa importante, matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, ou seja, só no ano seguinte. Outra coisa importante, intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio impedem a edição de emendas constitucionais. Está lá no artigo 60. As cláusulas pétreas estão no artigo 60. Desculpa, eu falei 61 ainda há pouco, mas é no artigo 60. Outras coisas importantes que você precisa lembrar, não cabe medida provisória. Tá vendo? Esses 7 itens têm que ser decorados, porque sempre o examinador cai da medida provisória falando sobre isso. Matéria reservada à lei complementar não pode nem medida provisória, nem lei delegada. Lei complementar é lei complementar e ponto final. Matéria que visa sequestro de bens. Por que tem isso daí? Lembra o que o Collor, nosso querido amigo Collor, fez? Sequestrou a poupança da galera, né?
Então, para evitar esse tipo de coisa, foi feita uma emenda constitucional que não pode medida provisória em matéria que visa sequestro do bem. Plano plurianual, diretrizes, orçamentos, créditos adicionais, né? Nacionalidade, direito penal, processual civil, matéria de processo civil, como o direito do trabalho, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira, a garantia dos seus membros, nada disso pode por medida provisória. Lei delegada, não cabe a lei delegada também em alguns casos, que são as matérias reservadas à lei complementar, os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, de competência privativa da Câmara e do Senado, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais e diretrizes orçamentárias e o orçamento. Uma coisa importante, a matéria constante no projeto de lei que é rejeitado, não só de lei delegada, mas qualquer projeto de lei ordinária que é rejeitado numa sessão legislativa, ele pode ser objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer uma das casas do Congresso. Ou seja, se a maioria absoluta do Senado quiser votar um projeto de lei de uma matéria que já tenha sido rejeitada nessa sessão legislativa, pode, diferente da emenda constitucional, que só pode ser apreciada novamente na próxima sessão legislativa. Então, pessoal, basicamente esse foi uma visão geral, uma visão panorâmica do processo legislativo que está na Constituição. Nós falamos um pouco sobre as cláusulas pétreas, que você tem que lembrar, falamos sobre o que não pode ser alvo de medida provisória, o que não pode ser alvo de medida de lei delegada, e falamos sobre a lei complementar, que ela é específica para alguns casos que a Constituição pede essa lei complementar. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, eu espero que vocês decorem, igual eu estou decorando aí essa parte do processo legislativo, esse fluxograma de como funciona o processo legislativo. Bons estudos e na próxima videoaula nós vamos falar sobre as comissões, né? Vamos começar, na verdade, falando sobre a posse dos deputados, a eleição da mesa dos deputados, da presidência, vice, primeira vice, segunda vice, da mesa. Nós vamos falar sobre quais são as comissões e como são compostas as comissões. Beleza? Até a próxima videoaula, se cuidem e bons estudos.